Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Eu sempre procuro compartilhar com a igreja coisas que Deus tem feito na minha vida, coisas que Deus tem falado comigo, coisas que Deus tem me confrontado. Porque eu creio que se eu subir aqui e pregar algo que eu não tenho vivido, eu não vou estar falando a verdade. Se eu subir aqui e pregar algo que não está acontecendo na minha vida, eu creio que nem vai frutificar na vida de vocês. Mas a partir do momento que eu venho aqui, abro meu coração, compartilho aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem falado, as coisas que Deus tem me levado a consertar, as coisas que Deus tem me levado a acertar. Eu creio que dessa forma vai servir de alguma maneira de exemplo e que aquelas pessoas que estejam vivendo algumas coisas, não as mesmas coisas, talvez as mesmas coisas, ou estejam passando por situações parecidas, possam pegar para a sua vida princípios que eu coloquei em prática e que deu resultado. E o Senhor colocou no meu coração alguma passagem muito conhecida para a gente tá vendo nesta noite, que está em Números capítulo 13. Quantos aqui já ouviram falar dessa passagem? Deus mandou que Moisés enviasse homens para a terra, para conhecer a terra. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Então aqui Deus estava falando para Moisés: envie homens, escolha homens e envie para que eles reconheçam a terra, para que eles vão até lá e que eles façam o reconhecimento, eles vejam que terra é essa. E Moisés então separou alguns líderes, 12 homens, chamou eles e falou exatamente o que era para eles fazerem. No versículo 17, Moisés dá as coordenadas. Moisés explica para eles exatamente o que eles têm que fazer, por onde eles têm que andar, qual o caminho que eles têm que seguir, e o que exatamente eles têm que fazer na terra. Moisés fala assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, ele disse, no versículo 17: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, e se existe ali florestas ou não, e sejam corajosos. Moisés deu orientação a eles, tudo o que eles deveriam fazer. Moisés falou: vocês vão e façam isso, isso, isso. Moisés explicou exatamente o que eles deveriam fazer na terra. E Moisés ainda encorajou eles, falou: sejam corajosos. E Moisés pediu que eles trouxessem alguns frutos de lá e tragam alguns frutos da terra. Primeiro Moisés encorajou eles, que eles fossem corajosos no tempo que eles estivessem lá fazendo o reconhecimento da terra. Porque Moisés entendia que eles poderiam encontrar obstáculos, que eles poderiam encontrar alguns inimigos, que eles poderiam enfrentar alguns problemas, porque era uma terra desconhecida, era algo novo para eles. Então Moisés alertou eles e aí depois disse: sejam corajosos e tragam alguns frutos. E a gente, quem conhece a história, quem lê, eu gosto muito de ler essa história, isso fala muito, ministra muito a minha vida. A gente sabe que eles foram para lá e eles trouxeram alguns frutos. E Deus, Ele sempre faz isso com a gente. Ele dá tempo de nós reconhecermos a terra. Ele dá tempo de nós reconhecermos uma situação nova. Ele dá tempo para a gente, da gente analisar qual será o próximo passo. Às vezes temos que tomar algumas decisões, precisamos sair de uma zona de conforto em que estamos e precisamos dar um passo à frente para tomar decisões. E nós ficamos pensando, analisando
quais são os pós, quais são os contras disso, quais vão ser as dificuldades, quais vão ser os benefícios. A gente fica um tempo analisando, mas muitas vezes nós focamos nas dificuldades que vamos enfrentar e não olhamos para as coisas boas que poderíamos obter com a decisão de dar um passo à frente. E isso aconteceu com esses homens. Eu falei para vocês que foram enviados 12 homens. Pois bem, quando esses homens voltaram de lá para dar relatório a Moisés, eles ficaram 40 dias conhecendo a terra, olhando para ver como que era a terra. Tudo que Moisés mandou que eles fizessem, eles fizeram durante 40 dias. E eles voltaram de lá e foram dar relatórios para Moisés de tudo que tinha acontecido. No versículo 23 ainda diz assim, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho de uva pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Aí eu fui ver hoje por que Vale de Escol. Significa vale de riquezas, vale de nobres, ou seja, tudo lá era muito bom. Tudo que tinha na terra era muito bom. Tudo era em abundância. E a Bíblia fala que quando Deus falou para Moisés, ele falou uma terra que mana leite e mel. Ou seja, tudo de melhor tinha naquela terra. Mas aqueles homens, eles foram e eles focaram nos problemas, eles focaram nas dificuldades. Quando eles chegaram e foram dar relatório para Moisés o que eles tinham visto lá, eles trouxeram um relatório totalmente negativo. 10 homens, porque foram enviados 12. E aí no versículo 27 eles falam assim a Moisés: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. E aí então eles entregaram os frutos a Moisés. Imaginem o tamanho do cachinho de uva. 2 homens tiveram que carregar. Tiveram que botar aquele cachinho de uva numa vara, e eu creio que eles colocaram no ombro, um na frente e outro atrás, e o cachinho de uva. Imaginem o cachinho de uva. Eu estava lendo isso e meditando e disse: nossa, eles viram um cacho de uva enorme. Sei lá quantos quilos deveria pesar, que tamanho seriam as uvas. Talvez cada grão de uva fosse o tamanho de uma maçã, não sei. Vocês tentem imaginar o tamanho do cacho de uva. Mesmo esses homens vendo isso, vendo que lá existia fartura, eles mesmos falaram: existe a terra que tem leite e mel em fartura. Ou seja, eles viram que tinha muita coisa boa. Eles carregaram o cacho de uva nos ombros. E mesmo assim, eles chegaram para Moisés e falaram assim: também vimos, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, que seriam os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Eles fizeram ali deram um relatório negativo do que eles tinham visto. Eles viram que as cidades eram muito fortes, mas tudo isso eles viram pelo lado negativo. Eles não olharam o que eles poderiam tirar de bom disso. Pelas cidades serem fortes, o povo lá ser um povo rico, porque eles teriam que tomar posse, eles teriam que lutar por aquilo. Mas eles não olharam para as coisas boas que eles teriam lá. Eles olharam só para as coisas negativas. Quando eles se depararam e viram que tinha gigantes, eles estremeceram, eles ficaram com muito medo de enfrentar os gigantes. E eu comecei a trazer isso para a minha vida muitas vezes. Através do pastor, Deus dá uma palavra de direcionamento, e ele chega e fala: vai por esse caminho, faz assim, tu faz assado, tu vai por aqui, tu faz isso. E a gente vai e se posiciona para dar o primeiro passo. E a gente começa a olhar para as possibilidades e para as dificuldades que vamos enfrentar. E a gente começa a olhar as dificuldades como se fossem gigantes. E a gente trava, e a gente não escolhe dar o primeiro passo, a gente fica parado. E a gente não vai em frente, porque em vez de a gente olhar para as possibilidades do que Deus pode fazer lá na frente, a gente olha
para os obstáculos, a gente se depara com dificuldades e a gente olha para essa dificuldade em vez de enxergá-la pequenininha. E o Deus, nosso Deus, um Deus grande, diante da dificuldade, a gente faz o contrário. A gente diminui o nosso Deus e faz a dificuldade se tornar um gigante. E a gente não dá um passo à frente. E a gente perde de viver o que Deus tem para as nossas vidas. Aí vivemos uma vida muitas vezes atrasada e reclamamos. E era exatamente o que esse povo fez. Eles começaram a dar aquele relatório negativo e todo o povo ficou apavorado. Mas teve um homem, Caleb. Ele se levantou enquanto o povo estava, enquanto esses 10 homens estavam dando um relatório totalmente negativo. Ele se levantou e disse: subamos e tomemos posse da terra, e é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele não deixaram ele continuar falando. Eles continuaram trazendo relatórios negativos e falando só coisas ruins em relação à terra. E todo o povo, eram milhares de pessoas que estavam ali, se amedrontaram, se perderam o ânimo, perderam a coragem de ir em frente. E isso também o Senhor ministrou muito forte na minha vida. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que Deus tinha prometido. Ou seja, se Deus falou que a terra era boa, que a terra emanava leite e mel, aqueles homens, com a negatividade que eles tinham no seu coração, eles conseguiram travar toda uma nação de prosseguir. E isso o Senhor começou a ministrar na minha vida. Se quantas vezes nós, com a nossa negatividade em relação a alguns assuntos, nós travamos, nós paramos, nós não andamos, e nós atrapalhamos pessoas de andarem também. Nós travamos pessoas de irem em frente por causa da nossa fé fraca. O Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, mas quando chega alguém para nos contar um problema, chega alguém para abrir o coração e falar a dificuldade que está passando, em vez de nós encorajarmos, em vez de nós dizer: não, Deus está contigo, vai em frente, que Deus vai te dar a vitória, Deus vai pelejar por ti, a gente para e fica calado ouvindo. E em vez de a gente falar coisas boas, a gente começa a lançar também as nossas dificuldades. A gente começa também a passar para a pessoa aquilo que nós estamos passando de dificuldade. Em vez de nós fazer com que a fé daquela pessoa fique aguçada, nós esprememos a fé dela. Nós colocamos a dificuldade maior do que o nosso Deus. E vocês imaginem como Deus deve se entristecer quando tomamos essas atitudes, essa posição de não darmos o passo, crendo que Deus pode fazer muito mais, que Deus pode pelejar por nós, que esses gigantes aqui que eles enfrentaram, para Deus não era nada, era como uma formiguinha para Deus. Mas eles focaram nos problemas. Mas aí eu comecei a ler, nos versículos à frente diz assim, no versículo 33, olha o que esses 10 homens falaram: vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles viram os gigantes e eles pensaram: bom, perto desses gigantes nós somos como os gafanhotos. Ok, eram gigantes, eles poderiam ter se sentido pequeno perto dos gigantes, mas eles também colocaram assim: nós éramos como gafanhotos a nós e a eles. Eles se achavam como gafanhotos. Eles não tinham confiança neles e no Deus que eles serviam. Eles olhavam para ele como se eles fossem ninguém, como se eles não tivessem capacidade para adquirir a terra. Eles olhavam para eles e se viam nada. E eu comecei: Deus, mas por que essa mentalidade tão pequena? Se eles estavam caminhando com Deus com uma coluna de fogo à noite, com uma nuvem durante o dia para protegê-los, para guiá-los, eles estavam assim. Por que eles se viam tão pequenos? E o Senhor me levou a entender que eles tinham essa mentalidade tão pequena por causa do tempo que eles viveram lá no Egito como escravos. Lá eles eram escravos, eles viviam uma vida massacrada, uma vida pobre, sendo humilhados, tendo que trabalhar dia e noite pelo sustento. E muitos deles morriam diante da escravidão. Então a mente deles estava formatada aquilo: nós não somos nada. Nós não somos nada, nós somos humilhados, nós somos gafanhotos. Então nós não temos poder, nós não temos força, nós não temos capacidade para adquirir essa terra, para possuir essa terra. Mesmo o Senhor falando,
a terra que eu prometi aos israelitas, a terra que eu dou a eles. Mesmo tendo essa palavra de Deus, mesmo Moisés falando a eles, dizendo: Deus nos deu a terra. Vão lá, reconheçam uma terra para ver como que é a terra que nós vamos tomar posse, que nós vamos. Mesmo eles tendo essa palavra, a mentalidade deles era tão pequena. Eles não tinham os seus pensamentos transformados, a sua mente transformada. Eles tinham simplesmente na mente a lembrança daquilo que eles viveram lá no Egito, uma vida de escravidão, e nós não podemos. Nós não podemos possuir a terra. Nós não podemos ter uma vida melhor. Nós temos que continuar sendo gafanhotos, porque eles se viram diante dos gigantes como gafanhotos, mas eles se enxergavam assim. E isso me chamou muito a atenção. Quantas vezes, nós temos possibilidades, nós temos condições de dar um passo à frente, de tomar posse de algo grande que o Senhor está colocando à nossa frente, e nós olhamos para nós lembramos do passado, de situações que vivemos, de situações onde fomos humilhados, de situações onde sofremos, onde perdemos coisas, e nós olhamos: não, eu não tenho condições, isso não é para mim. E o Senhor falando: vai, dá um passo à frente. Ontem eu estava assistindo um filme, ontem à noite, eu e o Clélia Damaris, e o nome do filme era Campo Minado, era sobre guerra. E a Damaris: mãe, será que esse filme é bom? Eu digo: não sei, bota para nós assistir. Deus ministrou tanto a minha vida com esse filme, talvez alguns já tenham olhado. Era de 2 soldados que estavam, eu creio que no Oriente Médio, e eles foram para uma determinada missão e a missão falhou. E eles então, o grupo de apoio que iria resgatar eles atrasou, porque estavam num outro lugar, na guerra, estavam impedidos de sair dali para resgatar eles. E eles teriam que caminhar mais ou menos 15 quilômetros no deserto para chegar até o vilarejo mais próximo. E eles receberam as coordenadas pelo rádio: vocês peguem a oeste, assim, assim. Receberam todas as coordenadas, exatamente aqui como Moisés fez com o povo. Vocês vão por esse caminho, por esse, por esse, por esse. E eles foram. E num determinado lugar eles estavam indo, o soldado que ia mais à frente, eles encontraram uma placa que dizia que ali era um campo minado, que existia muitas minas ali. E um dos soldados se apavorou e começou: nossa, foram tantos anos de guerra, tantos não sei o que, bom, deve ter mais de 300 milhões de minas, eu não lembro bem, nesse deserto aqui. E ele se apavorou, e ele começou a caminhar olhando para o chão desesperado, com medo de pisar numa mina. E o outro saiu na frente bem tranquilo, lá na frente, pisou numa mina, morreu. E o outro ficou apavorado. De repente, quando esse amigo dele pisou numa mina e morreu, ele deu um passo para ir tentar salvar o amigo, e ele sentiu que ele tinha pisado em algo. E ele deduziu que fosse uma mina. E ele ficou ali paralisado. Ele não conseguia se mexer, porque se ele levantasse o pé, a mina ia explodir e ele morreria. E aí o Senhor, depois de algumas cenas, o Senhor começou a falar comigo. E ele entrou em contato pelo rádio. O pessoal disse: olha, a gente só vai poder te resgatar daqui 58 horas. Aguenta firme. Ele disse: mas eu não posso. Eu estou em cima com o pé numa mina, eu não posso sair daqui. E o cara dizia assim: tenta ir até o vilarejo mais próximo. Você não entendeu? Eu não posso sair daqui, eu estou com o pé em cima de uma mina. Aí nisso, veio um daqueles nômades que vivem no deserto, e chegou para ele rindo, e o cara vinha caminhando, fazendo zigue-zague no deserto. E ele prestando atenção, e o cara chegou e disse: o que tu está fazendo? Eu estou com o pé numa mina. Sai daí, seja livre. Você não entendeu? Eu estou pisando numa mina. Ele dizia: eu sou um homem livre. Sai daí, dá um passo à frente, sai daí, seja livre. E ele ficou ali. Resumindo o filme, ele ficou ali 58 horas. No final do filme, ele tirou o pé. A mina não explodiu, não era uma mina. Ele ficou paralisado 58 horas. Ele poderia ter saído dali e ter ido para o vilarejo mais próximo, e poderia ter, assim, impedido de viver tudo que ele viveu. Queimado pelo sol, sem água, sem alimento, à noite os bichos no deserto. Eu não sei se era alucinação, mas se realmente aquilo ele estava vivendo, tentando matar ele. E ele não podia se mexer. E aquele cara vinha e trazia água para ele, e voltava e dizia: seja livre, dá um passo, tira o pé daí.
E ele dizia, mas eu não posso. Ele com o pé em cima da mina. E o cara dizia assim, tu tá com o pé na mina, né? Tu não pode sair. Dava risada. Ele dizia, sai daí, seja livre. Por várias vezes. E o Senhor começou a ministrar a minha vida. Muitas vezes. O Senhor manda que nós vá. Ele nos dá as coordenadas. Vai para cá, vai para lá. A gente não sabe o que a gente vai encontrar. O campo pode estar minado sim, pode estar cheio de dificuldades, cheios de problemas, mas a gente não sabe o que vai enfrentar. O que a gente tem que fazer é dar um passo à frente. No final, ele ficou ali sofrendo por nada, ele se deitou no chão, ele começou a chorar desesperado, porque ele deve ter pensado, nossa, eu poderia ter saído daqui, eu poderia não ter vivido tudo o que eu vivi, todo o sofrimento. E naquele tempo que ele ficou ali, ele começou a reviver situações da vida dele, que ele poderia ter feito diferente. E muitas vezes é o que a gente faz. O Senhor diz, dê um passo à frente. E a gente fica, não, mas eu não posso. Mas e se tiver um problema ali? Mas e se acontecer isso? Mas esse se só nos atrapalha de nós irmos em frente. E então o Senhor falou muito forte comigo. E foi o que aconteceu com esse povo. Apenas dois homens não olharam para os gigantes, não olharam para as dificuldades que poderiam enfrentar. Eles olharam para aquilo que eles poderiam fazer, porque Deus estava com eles. E lá na frente, então, Caleb chega, e quando toda a comunidade de Israel já estava ali desesperada, chorando, porque reclamando, murmurando, porque Deus tinha tirado eles do Egito para deixar eles morrer ali. Por que eles Deus não tinha deixado eles ficar lá? Caleb chega e diz assim, no capítulo 14, no versículo 7: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Olha a diferença de mentalidade. Quando se confia em Deus e quando não se confia em Deus. Eles se viram como gafanhotos na presença dos gigantes. Aí Caleb chega e diz assim, nós vamos devorar eles como pão. Olha a mentalidade de um homem que crê em Deus e de um que não crê. Ele olhou para aqueles gigantes, nós vamos devorar ele como se fosse um pão. Aí eu imaginei eles comendo um pedacinho de pão e devorando aqueles gigantes. Para eles, os gigantes não eram nada, porque eles sabiam o Deus que eles serviam, porque eles criam no Deus que eles serviam. E muitas vezes nós deixamos de viver, de comer o melhor dessa terra, de viver aquilo que Deus tem para nós, uma vida de excelência. A Bíblia é cheia de promessas para nós. A Bíblia é cheia de promessas, mas nós não conseguimos viver nem 10% das promessas. Por quê? Porque temos a nossa mentalidade tão pequena em relação ao nosso Deus. E não é Deus que vai mudar a nossa história. É nós que vamos mudar diante do nosso posicionamento, porque Deus só pode agir por nós se nós dermos o primeiro passo. Se nós não ficarmos olhando para os problemas, para as dificuldades, não ficarmos lembrando do nosso passado, das perdas que tivemos, dos sofrimentos que já passamos. Isso tem que ficar no passado. Ah, pastora, mas tu não sabe o que passei. Não sei, mas eu só sei que Deus pode mudar a tua história. Se você dispuser o teu coração a querer uma mudança de vida, se você dispuser o teu coração a realmente dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero que tu mude a minha história, quero que tu vire a página desse livro, que até aqui foi de sofrimento, que até aqui foi de tragédias, foi de tristezas. Muda, Senhor. Deus pode fazer, mas depende do nosso posicionamento. Aqueles homens viveram tantas coisas lindas junto com o Senhor. Desde que Deus tirou eles do Egito, eles viram o maior inimigo deles, que por 400 anos eles sofreram no Egito. Foram aprisionados, foram massacrados. Eles viram o inimigo deles serem mortos. O Senhor livrando eles, abrindo o mar vermelho e todos os inimigos morrerem. O Senhor faz tantas coisas por eles, e mesmo assim eles não conseguiam ver que essa terra que Deus estava dando para eles era a terra prometida. Eles chegaram lá e viram os gigantes. Eles não pensaram, poxa, da mesma maneira que Deus matou o faraó e todo o exército dele, Deus pode fazer assim.
Deus pode acabar com esses gigantes. Deus pode limpar a terra e nos entregar a terra assim. Não, eles ficavam só remoendo aquela situação que eles tinham vivido lá atrás. E no capítulo 14, no versículo 34, tem um versículo que me chamou muito a atenção, que realmente mexeu comigo, que diz assim: o Senhor falando aqui então, o Senhor Deus, ele estava indignado com aqueles 10 homens que fizeram toda uma nação parar. E ele diz assim: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Ou seja, muitas vezes nós passamos por tantas coisas, nós sofremos tantas coisas, as consequências ruins vêm. Por quê? Porque são consequências das nossas escolhas lá atrás. O Senhor manda que nós vá, Ele dá as coordenadas, façam assim, vão por esse caminho, e nós travamos e não vamos, não obedecemos o Senhor. Ficamos olhando para as dificuldades, ficamos olhando para os gigantes, ficamos olhando para as nossas condições, que não podemos nada sem o Senhor. Ficamos olhando para quanto somos pequenos e não damos um passo à frente. E aí vem as consequências. Aí ficamos anos colhendo coisas ruins. Ficamos anos passando por dificuldades. Ficamos anos passando por tantas coisas e a gente ora e pede para que o Senhor mude. O Senhor não vai mudar, querido, porque são escolhas nossas que nos trouxeram a essa situação. O Senhor só vai mudar quando nós nos posicionarmos a darmos um passo à frente. Independente do campo estar minado ou não, independente de nós não sabermos o que vamos enfrentar, mas crer que o Deus que está conosco é um Deus que tudo pode. É um Deus que faz brotar água na rocha, é um Deus que faz o impossível para ver a gente bem. Mas depende do nosso posicionamento, de crer que Ele pode fazer. Hoje eu estava falando com um rapaz, ele está doente, eu perguntei: como você está? Hoje eu estou melhor, mas o médico falou que não tem cura, que as dores vai ser até o dia que eu morrer, que eu não vou parar de sofrer com essas dores. E eu disse para ele assim: tu tem que mudar esse pensamento. Tu tem que crer que o Deus que tu serve é um Deus poderoso que pode te curar completamente, tu não precisa sofrer. Mas o médico falou, eu digo, não. Aí eu quase que gritei com ele no telefone e digo: esquece o que o médico falou. Escuta o que eu estou te falando, que Deus pode mudar a tua história. Deus pode te curar agora se tu crer nisso. Mas depende de ti se posicionar. Depende de tu acreditar que Deus pode fazer. Não depende de mim, depende somente de ti. Deus só está esperando tu dizer: eu creio que Deus pode me curar e eu quero a cura. É isso que depende da nossa cura, é isso que depende de mudança na nossa situação. Do nosso posicionamento, de acreditarmos que Deus pode fazer. Ele só está esperando o nosso posicionamento, Ele só está esperando nós darmos um passo. Ele está como aquele homem lá: sai daí, seja livre, dê um passo para frente, dá um passo, tira teu pé daí. E a gente: eu não posso, Senhor, eu estou em cima de uma mina, vai explodir tudo, eu vou morrer. E Deus falando: vem, seja livre, eu sou livre, sai daí, dá um passo à frente. E nós temos que confiar em Deus. Não importa se estamos pisando em cima de uma mina, se o Senhor está dizendo: sai daí, eu vou sair. Eu tenho que sair crendo que a mina não vai explodir. Se Deus está dizendo: dá um passo à frente, sai dessa situação em que tu está, eu tenho que acreditar nisso. Quando eu e o Clélio assumimos ali os Marmitex, a gente assumiu não olhando para o hoje, para as dificuldades que nós enfrentaríamos. A gente assumiu aquilo ali crendo no que Deus pode fazer lá na frente. A gente assumiu aquilo ali crendo e vendo pela fé quantas mulheres, quantos homens podem ser alcançados através do nosso esforço hoje. Enfrentamos dificuldades, sim. Nós queríamos começar com 30 Marmitex por dia para nós podermos ter a nossa renda e então o que entrasse os lucros para nós começarmos a construir logo a casa de recuperação. Nós estamos vendendo 18, 17, 20. Algumas vezes nós
2 dias nós chegamos a alcançar 35. E a gente fica muito feliz quando vende os 35. Mas nós não desanimamos quando nós vendemos 15, quando nós vendemos 16, 17. Não, nós só dizemos: Senhor, amanhã será melhor. Porque eu sei que esse projeto não é nosso. Esse projeto não nasceu no nosso coração, nasceu no teu coração, Deus. E eu sei que o Senhor fará muito mais. Nós estamos ali por fé, crendo que amanhã o Senhor vai fazer coisas grandes, que amanhã o Senhor vai agir e vai mudar a história. Nós não estamos olhando para os gigantes que aparecem, nós não estamos nos vendo como gafanhotos, nós estamos nos vendo como mulheres, eu e a Sandra que estamos ali, e o Clélio, como corajosos, que cremos um Deus poderoso, que pode tudo, e que pode fazer esse projeto dar muitos frutos, que pode fazer esse projeto prosperar e nós alcançarmos muitas vidas que estão precisando. Hoje, se nós já tivéssemos o espaço, nós já teríamos várias mulheres com a gente ali se recuperando, porque mulheres que têm sabido da situação da Sandra, têm sabido do testemunho dela, do que Deus está fazendo, têm procurado ela. Mulheres que moravam em igrejinha, que moravam em Taquara, e ela nem sabia, estão hoje morando em igrejinha, encontra ela na rua: e o que tu está fazendo aqui? E ela então dá o testemunho dela, com toda aquela alegria dela, e elas dizem: nossa, eu preciso de ajuda, eu preciso que tu me ajude, tu pode ir na minha casa? E ela chega e me fala: pastora, se a gente for, a gente vai ter que ter um lugar para botar elas. E hoje nós não temos esse lugar ainda. Então nós precisamos crer que Deus está movendo as águas, que Deus está fazendo, que Deus vai acrescentar, que daqui a poucos dias nós estaremos vendendo 30, 50, 100 marmitex por dia, e que essas mulheres estarão ali junto trabalhando para que mais vidas possam ser alcançadas. É dessa maneira que nós cremos, é dessa maneira que nós colocamos o nosso coração, não olhando para os gigantes, mas olhando para o Deus que é muito maior que qualquer obstáculo, olhando para o Senhor que nos chamou, para o Senhor que nos resgatou, para o Senhor que nos alcançou, crendo num Deus poderoso que pode tudo. Agora, se eu fosse olhar: hoje só 15, não vai dar, nossa, a gente não vai conseguir. Mas hoje 16, mas não vai dar. Se eu for pensar dessa maneira, não vai dar mesmo. Mas não, nós pensamos sempre, a gente chega ali: vamos fazer quantos hoje? Vamos fazer 30. A gente faz almoço para 30 pessoas. Sobra comida, a Sandra leva, eu levo, às vezes manda um pouquinho lá para o projeto. Mas não desanimamos, a gente sabe: não, mas amanhã a gente vai vender 30. Todos os dias o nosso pensamento é vender 30. Quando nós alcançarmos os 30, nós vamos pular para os 50. Mas a gente não vai desanimar, porque esse projeto está no coração de Deus, e nós sabemos que vai dar certo. Amém? Então a diferença de quem confia em Deus e de quem não confia, ela é muito grande. E vários irmãos podem passar pelas mesmas lutas. Aqui dentro talvez muitos estejam passando pelas mesmas lutas. Você vai conversar, talvez: nossa, fulano está passando pela mesma dificuldade que eu. Mas aí às vezes você vê num grupo, por que entre 10 pessoas, às vezes 3 conseguem vencer e os outros não conseguem, os outros ficam na mesma situação? Foi o que aconteceu com esse povo aqui. 10 homens voltaram desanimados, olhavam para as dificuldades, mas 2 olharam para o Deus poderoso. Se o Senhor se agradar de nós, nós venceremos, Ele nos dará terra. E às vezes a gente conversa com pessoas e diz: nossa, como que fulano não conseguiu sair dessa situação? Mas por quê? Porque ele estava focado no problema e não estava focado no Deus que ele serve. Então muitas vezes, querido, nós passamos por dificuldades, e mesmas dificuldades que um outro irmão passa, e ele vence e nós ficamos para trás. A gente diz: ai Deus, como assim? Eu oro tanto, eu jejuo, o fulano acabou de vir para a igreja, olha só, estava passando a mesma dificuldade, está bem hoje, está vitorioso, e eu? Porque ele estava no primeiro amor, e ele veio com tudo, crendo que o Deus que ele serve, que o Deus que ele aceitou, é um Deus poderoso que pode tudo. E nós ficamos ali remoendo as coisas do passado, remoendo as situações que vivemos lá atrás, e deixamos de crer num Deus poderoso. Passamos por dificuldade, muitas vezes o Senhor queria nos ensinar algo naquela dificuldade. E em vez de eu perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa dificuldade? O que o Senhor quer ministrar a minha vida aqui? Me ensina, Deus. Eu fico reclamando, eu fico murmurando daquilo da situação, e aí eu não cresço. O Senhor não tem como me tirar dali, porque a murmuração impede de eu frutificar. A murmuração impede que eu seja vencedora.
E essas coisas é o que entristece o Senhor. Paulo, ele dá conselhos maravilhosos em Efésios 4, para que nós possamos mudar a nossa maneira de pensar, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Efésios 4, Paulo fala conselhos preciosos para que nós tenhamos uma vida de vitória. Capítulo 4, 17, ele diz assim: assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Paulo dizendo aqui que não é para nós viver como os gentios, viver como nós vivíamos lá atrás, o tempo passado, lembrando das coisas ruins, vivendo na inutilidade dos pensamentos. São pensamentos inúteis que não acrescentam nada, que não nos trazem nada de bom. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Ou seja, nós não podemos ser ignorantes se nós estamos com Deus. Nós não podemos pensar da mesma maneira que pensávamos lá atrás, antes de conhecermos o Senhor, antes de aceitarmos o Senhor. E ele continua assim, no versículo 22: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a vos revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, nós temos que deixar o velho homem, nós temos que nos revestir do novo homem que foi criado à semelhança de Deus. E nós ouvimos tanto isso: Deus nos fez à semelhança dele, Deus nos fez para sermos vitoriosos, Deus nos criou para dominar, a gente entende aqui, mas não desce no nosso coração, que Deus nos fez capacitados para sermos vitoriosos. Deus não nos fez para sermos derrotados. Deus nos chamou para sermos vitoriosos, para dominar, para governar com Ele. É isso que nós temos que ter esse entendimento, mudar a nossa maneira de pensar. No capítulo 5, versículo 15, Paulo ainda diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus por todas as coisas. Quantas vezes passamos por uma situação difícil, em vez de dizermos: Senhor, obrigado por essa situação, obrigado por isso que o Senhor permitiu acontecer na minha vida, e o que o Senhor quer me ensinar com isso? Nós começamos a reclamar. E lá o povo do Egito tem uma passagem que em Deuteronômio 1, que Moisés está relembrando a história ao povo, e ele diz assim: o Senhor se indignou quando viu que vocês lá nas tendas de vocês murmuravam e reclamavam. Às vezes nós não reclamamos entre os irmãos quando estamos juntos. Às vezes a gente tem aquele senso assim: não posso falar, eu não posso reclamar, eu não posso contar minha dificuldade. Mas quando chegamos em casa que está só nós, ou quando vamos deitar, ficamos lá no travesseiro, reclamando, murmurando, questionando Deus por que da situação, em vez de dizermos: Senhor, obrigado por essa situação. O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Como eu posso agir dentro dessa situação? Nós reclamamos, nós murmuramos e questionamos: ai Deus, por que tu deixou? Por que o Senhor permitiu? Muitas vezes oramos e pedimos coisas ao Senhor sem perguntar a Ele qual é a sua vontade. Aqui Paulo diz: tentem descobrir, entender qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Nós muitas vezes nunca perguntamos para Deus: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes oramos e não perguntamos para o Senhor.
Ou às vezes oramos e depois lá na frente esquecemos o que pedimos. E daí quando estamos na situação, o Senhor diz: tá, filha, para aí, decide, tu me pediu, agora tu tá aí, tu tá reclamando. Eu lembro que quando eu e o Clélio morávamos aqui no galpão, que nós tínhamos o trabalho com recuperação, nós tínhamos que sair dali, estavam pedindo prédio, e eu comecei a orar: Deus, o Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser, eu quero fazer a tua vontade. Eu estou aqui, Deus, eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Me leva para onde o Senhor quiser. E na época a pastora Vânia vinha e ela saía com a gente para olhar prédios na cidade, que ela queria alugar para então nós mudar e colocar a igreja junto e nós continuarmos com o trabalho de recuperação. E nós olhávamos os prédios mais... Na época tinha muito prédio em igrejinha para alugar, muito prédio. E a gente olhava os prédios mais bonitos e dizia: nossa, esse aqui tá legal, dá para fazer minha casa, vai ficar bem legal, dá para fazer não sei o quê. Chegava, não dava certo. Ia olhar outro prédio, não dava certo. Aí a pastora Vânia disse: não, nós vamos alugar o prédio azul, aquele primeiro, vamos alugar esse prédio aqui, é esse que Deus tem para nós. E tu procura a casa, Sandra, e vamos fazer separada a igreja. Eu senti que esse é o caminho, amém. E eu e o Clélio começamos a olhar prédios para alugar, para botar o ateliê e para nós mudar. E o único prédio que nós olhamos e que eu achei pavoroso, que eu detestei, que eu disse: nossa, esse aqui nem pensar que eu vou vir morar, era aquele na frente do Rissul, que muitos conheceram, a cabaninha aquela. Eu disse: esse aqui é horrível, eu não quero vir morar aqui. Qual foi o prédio que sobrou para nós? Aquele. Os outros todos se fechavam as portas. Aí nós fomos lá para olhar, eu não lembro quanto que era o aluguel na época, mas se não me engano era R$1.000. E o Clélio disse: bom, amor, só tem esse prédio. A gente não tem fiador, o aluguel é muito alto, eu vou lá fazer a proposta. Se eles baixarem o aluguel, eu vou fazer a proposta de R$600. Se eles baixarem o aluguel, é o prédio, é esse aí que Deus tem para nós. Eu disse: então tá, vamos lá. O Clélio foi lá, fez a proposta, eles: tá, a gente vai falar com o proprietário e a gente te liga. E eu torcendo que não desce, né? Orando para que não desce aquele prédio. Ligaram para o Clélio: olha, o proprietário aceitou, ele baixa o aluguel, R$600. Eu disse: puxa, agora não tem fiador, se aparecer fiador, beleza. O Clélio disse: eu não vou pedir para ninguém. Aí um dia ele comentando com 2 amigos que estava para mudar, não sei o que, o cara: se tu precisar de fiador, eu posso ficar de fiador. Os 2 se ofereceram. Fomos para aquele prédio, mas eu tinha esquecido das minhas orações. Um certo dia, depois de uns 2, 3 anos na casa, reclamando, passando roupa e reclamando de estar naquele prédio feio, ruim, que eu não gostava de morar, chorando: por que, Deus, por que? Coitadinha de mim aqui nesse prédio, não sei o quê. Aí eu chorei: filha, vem cá, e as tuas orações? Aí Deus me fez lembrar das minhas orações na madrugada lá no outro prédio: Senhor, eu vou para onde tu quiser me levar, eu quero fazer a tua vontade, Deus, eis-me aqui, me leva para onde tu quiser, Jesus. E agora, filha, tu está aqui, está reclamando do quê? Então assim, muitas vezes nós oramos e esquecemos o que nós oramos. Na hora da emoção é muito fácil a gente fazer promessas para o Senhor, a gente colocar coisas para Deus, e depois quando a coisa aperta a gente chora e não lembra do que pediu para o Senhor. E essa situação se repetiu na minha vida. Eu orava nessa casa feia lá que eu disse: Deus, se o Senhor quiser me levar, mesmo que seja para uma casinha pequenininha de 1 cômodo, se a tua presença for comigo, Jesus, eu vou estar feliz. Eu quero a tua presença, o que importa é a tua presença na minha vida. Isso eu orava muito. E aí eu estou numa casinha bem pequenininha, tem 5 cômodos, 6. As peças são pequenininhas, mas tem 6 cômodos, não é só 1. E um dia ela limpando a casa, reclamando, embaixo da cama, porque não dava para arredar minha cama, embaixo da cama passando pano e chorando: Deus, por que eu estou aqui nessa casinha tão pequena? E Deus de novo: filha, ei, lembra da tua oração? 1 cômodo, te botei numa casa de 6 cômodos, está reclamando o quê? Eu tinha esquecido novamente a minha oração. Então muitas vezes nós oramos e colocamos coisas para Deus e depois esquecemos. Aí o Senhor diz: tu quer mesmo? Então eu vou provar teu coração para ver se é isso realmente que tu quer. E aí o Senhor nos traz a memória. Aí vocês imaginem, né? Lá eu embaixo da cama quase morri chorando, nem limpei mais a casa, pedindo perdão para Deus por estar reclamando de estar ali. Comecei a agradecer a Deus pela minha casinha pequenininha. Então assim, a gente tem que cuidar muitas vezes do que a gente ora, porque na hora que a gente está que as coisas estão boas, que a gente às vezes fala coisas, ora coisas para o Senhor que a gente depois não lembra, esquece. E nós precisamos lembrar o que nós pedimos para Deus. Talvez hoje você está passando por situação de coisas que você orou lá atrás e que você nem lembra mais.
que você pediu para o Senhor e você não lembra. Às vezes você diz: Deus, o Senhor faça o que precisar para o fulano ser salvo, o Senhor faça o que precisar para a minha vida mudar. E aí Deus começa a fazer as coisas da maneira dele, porque Ele sabe a maneira que trabalha com cada um. Aí às vezes perde o emprego, acontece alguma coisa e tu diz: ai Deus, por que está acontecendo isso? Você pediu: Deus, faça o que você quiser. Deus faz a maneira que Ele quer. Ele sabe como trabalhar com cada um. Ele sabe o que cada um pode suportar. Então nós temos que ter muito cuidado a maneira que nós oramos e como pedimos as coisas para o Senhor. Às vezes nós não recebemos, a Bíblia diz, às vezes vocês não recebem porque não sabem pedir. Então nós temos que ter muito cuidado como nós pedimos para o Senhor. Por isso nós precisamos, Paulo disse aqui, tentem entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Busque no Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida nesse tempo? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer? Tente buscar isso no Senhor. Não tente tomar a tua decisão sem colocar para o Senhor. Espere, coloque para o Senhor e espere, porque Ele vai direcionar todas as coisas. Ele vai fazer da melhor maneira possível. Ele vai reverter situações ruins em situações boas. De todas as situações ruins que nós passamos, nós precisamos tirar coisas boas, para não errarmos mais. Nós precisamos de todas as situações ruins, ver aonde Deus estava naquela situação. Porque Deus sempre está conosco, Ele não nos abandona, mesmo que nós passamos por dificuldades. Ele nunca nos abandona. Mesmo quando nós estamos lá no erro, fazendo coisas, Deus está ali sempre pronto a nos alcançar, a nos dar a mão. Nós é que nos afastamos do Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Para que pessoas não sofram, para que pessoas não padeçam pelos nossos erros também. Aqui a decisão daquele povo lá de Israel, quando eles trouxeram aquele relatório ruim, muitas pessoas, milhares de pessoas, perderam de entrar na terra prometida. Por causa do relatório ruim, apenas 2 homens entraram, Josué e Caleb, os únicos 2 que acreditaram que Deus podia dar a terra para eles, que se Deus se agradasse deles, eles poderiam possuir a terra, que eles poderiam devorar aqueles homens, aqueles gigantes, como se fosse pão. Os únicos 2 que focaram os olhos no Senhor, que acreditaram em Deus, que confiaram em Deus, foram os únicos 2 que entraram na terra. Os outros ninguém entrou, porque murmuraram, porque reclamaram, porque viram os gigantes em vez de olhar para o Deus que eles serviam. Em Malaquias, tem um versículo que eu acho muito lindo, Malaquias 3:16, diz assim: depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Tudo que falamos, Deus, Ele tem tudo escrito. É como se fosse um memorial diante dEle. Tudo que oramos, Deus sabe o que nós oramos. Que nem eu posso ter esquecido a minha oração, você pode ter esquecido o que você orou, mas Deus não. Ele tem um memorial lá, de cada palavra que falamos, de cada vez que nós abençoamos alguém, de cada vez que nós glorificamos a Deus, de cada vez que nós murmuramos, de cada vez que nós olhamos para as dificuldades e reclamamos. Deus tem tudo anotado, Ele não esquece. Mas Ele diz aqui, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão a diferença. Ou seja, quando eu temo o Senhor, quando eu honro o Senhor, confiando nele, acreditando que Ele pode fazer tudo por mim, que Ele peleja por mim, que Ele muda a minha história, que Ele age por mim. Quando eu honro o Senhor com a minha confiança, Ele faz o que está aqui. Nós seremos o tesouro pessoal dEle. Você quer ser o tesouro pessoal de Deus? Eu quero. Então vamos começar a confiar completamente no Senhor. Vamos deixar de olhar para os
problemas, vamos deixar de olhar para as dificuldades como se fossem gigantes. Vamos parar de nos ver como gafanhotos diante dos problemas que enfrentamos. E vamos começar a fazer como Caleb. Não, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir a terra. Se o Senhor se agradar de mim, eu vou dar um passo à frente, eu vou fazer e eu vou viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Vamos confiar nisso, vamos fazer isso, vamos honrar a Deus com a nossa confiança. Vamos deixar de viver coisas ruins, vamos deixar de viver, de passar dificuldades pela falta de confiança em Deus. Porque o que o Senhor mais quer de nós é que nós confiemos nele. É que nós entreguemos a Ele a nossa vida por completo e deixemos que Ele nos dirija. É que nós venhamos a descobrir qual é a vontade dEle para a nossa vida e ter certeza de que é Ele que está nos direcionando, é Ele que está nos levando, é Ele que está nos levando para que tenhamos uma vida de vitória, para que tenhamos uma vida sem sofrimento, sem dificuldades. Quando eu digo sem sofrimento, não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades. Teremos sim, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas Ele diz também, eu venci, vocês vencerão. Ou seja, passaremos por dificuldades, mas venceremos, porque o Senhor venceu e Ele está conosco. Se nós carregamos um Deus poderoso em nós, se Ele habita em nós, por que então que nós passamos por tantas coisas? Porque nós não confiamos nesse Deus que habita em nós. Nós deixamos de confiar nele muitas vezes. Nós deixamos de crer que Ele pode fazer coisas grandes que nós não conseguimos nem imaginar. Que nós possamos sair daqui nesta noite com essa convicção. Eu não posso olhar para o meu problema e ver ele maior que o meu Deus. Eu tenho que olhar para o meu Deus e ver ele maior que o meu problema. O meu problema, quando eu olhar para ele, eu não tenho que enxergar ele, eu tenho que enxergar Deus à frente dele. Sabendo que Deus pode tudo. E a Bíblia diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Se você crê que o Senhor te fortalece, você pode tudo nele. Não existe problemas que você não possa enfrentar. Não existe dificuldades que você não possa enfrentar. Não existe enfermidades que Deus não possa curar. Se você está enfermo, você tem que crer que o Deus que tu serve, que o Jesus que morreu na cruz do Calvário por ti, já levou essa enfermidade, ela não pertence a você. Ela já foi destruída lá na cruz, quando Jesus morreu. Você tem que tomar posse dessa palavra que está em Isaías. Ele tomou sobre si todas as enfermidades e pelas pisaduras dele eu fui sarado. Ai, pastora, mas por que eu fico enferma? Porque a tua fé não é o suficiente. Porque a nossa fé muitas vezes não é o suficiente. E aí temos que fazer como aquele homem lá no Novo Testamento diz para Jesus, Jesus, me ajuda na minha incredulidade, para que eu receba a cura. Se você não tem fé suficiente, peça para Ele, Senhor, acrescenta a minha fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes eu tenho orado, pedido para o Senhor, Senhor, ajuda-me, acrescenta a minha fé. Porque para essa situação eu preciso uma porção mais de fé. Nós podemos pedir para o Senhor e Ele dá. Quando nós abrimos o nosso coração e nós declaramos, Senhor, eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda, acrescenta a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te dar uma porção mais de fé e você vai conseguir vencer o problema, você vai conseguir resolver o teu problema, você vai receber a cura, porque isso já é nosso por direito, a cura já é nossa por direito. Nós precisamos confiar em Deus, honrar Ele com nossa confiança, para que nós nos tornemos o tesouro pessoal dele e para que o mundo ali fora veja a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Hoje em dia a gente convida pessoas para vir para a igreja, elas dizem assim, mas fazer o que lá? Eu conheço fulano que está uma vida inteira dentro da igreja, a vida dele não mudou em nada, continua doente, continua falido, continua isso, continua aquilo. E isso para nós é triste ouvir. Isso a gente não poderia ouvir, teria que ser diferente. As pessoas teriam que vir para a igreja sem a gente estar insistindo. Teriam que vir procurar, dizer, não, eu sei que fulano foi para a igreja, que ele aceitou Jesus e a vida dele mudou. Não precisa ninguém me falar, eu vejo que mudou. E é isso que eu quero para a minha vida. Mas por que não acontece? Por causa do nosso posicionamento, por causa da nossa falta de fé. Eu convido vocês a se colocarem em pé.